Olá, queridos, graça e paz. Quero pedir a você que está aí nos assistindo para curtir, compartilhar o nosso canal. Faça o seu comentário, é muito importante saber como está chegando aí na sua casa, né, os nossos vídeos, né, as nossas mensagens. É muito importante a gente estar vivendo esse link, estamos juntinhos nesse momento onde a gente está separado de corpos, mas acompanhando, né, através desses vídeos, dessas mensagens que têm chegado à sua casa. E eu quero te pedir uma coisa, nós vamos passar aqui embaixo né, os nossos links, e queria que você ficasse muito atento, porque você que deseja continuar contribuindo com essa obra, com as suas doações, nós temos aqui o nosso QR Code, nós temos a nossa linha bancária, né, que você pode fazer por transferência pela PagSeguro, e também temos o nosso telefone. Como é que funciona pelo telefone? Você liga para esse telefone, você vai fazer um pedido ou por WhatsApp, expondo o valor que você queira, e nós vamos gerar um boleto. A tesouraria gera um boleto e te envia esse boleto, e você pode pagar esse boleto em qualquer banco, casa lotérica. Talvez fique mais fácil para você que tem um pouco de dificuldade. E eu quero também deixar aqui, que vai passar aqui embaixo, nossos testemunhos. Teu testemunho é muito importante, né? Daquilo que Deus está fazendo através da mensagem, o que Deus está levando para a tua casa, como isso está acontecendo na tua vida. Eu tenho certeza que Deus tem falado ao teu coração nesses dias, através das mensagens que estão sendo ministradas nesse lugar. Eu tenho certeza que o Senhor está realizando coisas maravilhosas na tua vida, mas você compartilhar conosco é muito edificante para a nossa vida, né? Saber o que Deus está fazendo por você e pela sua família. Queridos, e nós também temos os nossos links de pedido de oração, né? Você pode fazer aí pelo nosso site, né? Você pode entrar lá no nosso e-mail e pedir lá, fazer o seu pedido de oração, mas também tem o nosso telefone. Você pode mandar por via WhatsApp, e nós vamos estar intercedendo pela tua vida, nós vamos estar orando pela tua vida, e com certeza Deus tem preparado o melhor para você e para a sua casa. Querido, vamos para a nossa programação, que Deus te abençoe muitíssimo. Olá, queridos, graça e paz, tudo bom, amados? Estamos aqui para começar mais uma escola bíblica dominical, né? Estamos aqui desenvolvendo aqui o livro de Provérbios, e hoje nós vamos entrar no Provérbios capítulo 3. E é muito importante você compartilhar conosco desse momento, né, de crescimento para a nossa igreja, de crescimento espiritual para a nossa vida, e eu louvo a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos tem concedido. Nós vamos orar nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Pai, diante da Tua presença, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos aqui, ó Deus querido, para podermos desfrutar da Tua palavra. Pois assim será a palavra que sair da tua boca, não voltará vazia para ti, mas antes prosperará naquilo que o Senhor enviou. E eu creio, Senhor, que é um tempo de crescimento, desenvolvimento espiritual para a tua igreja, Pai. Eu creio que o Senhor tem uma palavra neste dia, nesta manhã, Senhor, para as nossas vidas, Pai. Por isso, fala a cada coração, a cada vida que está conosco, em nome de Jesus, amém? Queridos, estamos aqui acompanhados, né, com os nossos irmãos, nosso evangelista Alexandre, presbítero Daniel, pastor Adi, né? Mas antes de nós passarmos aos nossos irmãos, né, para que eles possam trazer suas expectativas para esse estudo desse dia, né, queridos? Eu quero pedir a você, querido, compartilhe esse vídeo com os teus amigos, sabe? Envia para as pessoas, porque Deus tem falado ao nosso coração, e eu creio que Deus vai falar poderosamente na vida de cada um. Amém? Então compartilha aí esse vídeo, vai marcando as pessoas e os teus amigos. Quanto mais você marcar, mais vidas serão alcançadas para a glória de Deus. Que Deus possa te abençoar muitíssimo. Vamos aí a nossa expectativa. Presbítero Daniel, sua expectativa para essa aula nessa manhã? A minha expectativa é que, como todos nós aqui que somos filhos, você também é filho, filha de Deus, do nosso Senhor, você possa estar com o seu coração atento ao que Deus vai falar. Porque assim, não sei a percepção dos irmãos, eu acho que a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas é uma carta, é um livro, é um provérbio, é um ensinamento escrito diretamente de um pai amoroso para o coração de um filho, e eu espero que o teu coração esteja aberto ao falar desse pai amoroso. Evangelista Alexandre, sua expectativa, meu irmão? Amém, louvado seja o nome do Senhor. A minha expectativa é a melhor possível, né? Porque diz a palavra do Senhor, né, que o livro de Provérbios é o livro de sabedoria. E a Bíblia diz, né, para nós ouvirmos a palavra do Senhor, né,
que com certeza vamos crescer na graça e no conhecimento. E é um livro muito farto de sabedoria, né? Provérbios. E eu creio que o Senhor vai estar falando ao nosso coração e iremos nessa manhã sair, né, alimentados dessa palavra que com certeza irá impactar a nossa vida. Glória a Deus, louvado seja o nome do pastor Adir. A paz de Cristo. A expectativa é que de fato aquilo que a gente ouve como sabedoria, ela possa ser de fato compreendida. Porque a sabedoria, ela é um investimento. Se a gente pretende, se a gente deseja coisas maiores e coisas duradouras, é a sabedoria. É através da sabedoria é que nós iremos conquistar. Então a minha expectativa é de que a gente consiga compreender que ser sábio é um investimento. E nos dias a qual nós estamos vivendo, não existe outro investimento que seja mais rentável do que a sabedoria. É mais rentável do que o ouro e do que a prata, porque certamente com a sabedoria ela não irá se desvalorizar com o decorrer do tempo. Louvado seja Deus, amém? Então, querido, vamos para a leitura do texto. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 10. Depois a gente vai vir fazendo os comentários, né? Só a respeito desses versículos nós vamos ler. O versículo 1 diz assim: meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os seus dias e lhes acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-a ao pescoço, escreve na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio em seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinhos. Louvado seja Deus. Esses são os primeiros 10 versículos, né, que nós vamos debater. Tem coisas muito boas aqui, nós vamos esmiuçar esses versículos, esses primeiros versículos aqui. E assim, eu adentro já no versículo 1, né, eu vejo assim algo de muito interessante, que eu fiz um paralelo com as aulas anteriores, né? Porque você vai ver no capítulo 1, o Salomão falando assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, ele está dando algumas dicas que temer a Deus nos vai levar à sabedoria, ao entendimento, né? E quando a gente entra no capítulo 2, que a gente estudou na semana passada, o Senhor ali, o Salomão, ele vai escrever uma coisa muito interessante. Ele vai falar que a gente precisa colocar o nosso coração, buscar. Temer a Deus nos traz sabedoria, mas nós precisamos buscar. Ou seja, ele vai falar de atitude. Primeiro, a sabedoria se encontra no Senhor. Segundo, a nossa atitude nos leva a encontrar essa sabedoria. Que Salomão vai chegar a dizer, se eu não me engano, no capítulo 2, versículo 4, né, que a gente precisa empenhar, como a gente coloca o nosso coração, como a gente empenha o nosso coração na busca do ouro e na busca da prata, das riquezas. Então, ou seja, Salomão está falando de quê? A gente precisa buscar com todo empenho. E quando a gente adentra o capítulo 3 agora, a primeira palavra de Salomão, né? A primeira palavra de Salomão no capítulo 3, ele vai dizer assim: ó, meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos. Aqui a gente vê um progresso, né? A sabedoria se encontra em Deus, mas buscando, você encontra, mas quando encontrá-la, é preciso guardá-la. Quando encontrar, é preciso guardar. Guarda ela no teu coração. Versículo 2, ele vai dizer assim: porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e de paz.
Ou seja, o Senhor está falando o que com Salomão? Está falando Salomão? O Salomão, perdão, está passando para a gente. Qual é a sabedoria de Salomão nisso? Capítulo 1, ele está dizendo assim, ó, a sabedoria se encontra em Deus, a verdadeira sabedoria. No capítulo 2, ele está mostrando que nós precisamos buscá-la como buscamos a prata e as riquezas. E quando chega no capítulo 3, nos primeiros versículos, ele vai falar sobre guardar, conservar, porque nem sempre é a necessidade de buscar e de ter, porque muitas vezes a gente alcança. O Daniel, lá na primeira aula, ele salientou para isso, a questão da gente guardar aquilo que a gente obtém. Porque eu busco sabedoria para quê? Se for para nada, irmãos, Deus nunca vai me dar. Ou Deus me deu e eu não uso ela para nada, para que serve a sabedoria? Para nada. Então Salomão entra aqui no 3, falando sobre essa perspectiva do cara guardar a sabedoria, conservar ela, ter ela como algo precioso, muito precioso. Pode falar, pastor. Eu acho interessante que, mais uma vez, a gente começa com aquele carinho do pai para com o filho. Mais uma vez, a gente já comentou isso nas 2 últimas aulas, em que o texto ele começa: filho meu, demonstra carinho, demonstra o apreço no querer ensinar. E o que me chama a atenção nesse primeiro versículo é: não se esqueça. A palavra não se esqueça, ela parece ser algo simples, mas eu queria destacar bem que a prática, ela só é conquistada através de repetições. E quando ele diz não se esqueça, Salomão está dizendo: pratica, começa a buscar, começa a fazer, começa a pensar, elaborar, e assim isso vai sendo normal e natural da vida da pessoa. E isso me chama a atenção que ele começa: filho meu, o carinho, o zelo, e uma segunda recomendação: não te esqueças. Faça disso um hábito para a sua vida. Isso já mostra o início do capítulo 3, a riqueza a qual está sendo preparada através da ministração de Salomão, para quem ele estava pronunciando essas palavras. E coração, não te esqueças, e coração, são 2 palavras-chave desse versículo, que me faz muito lembrar que coração é um lugar onde por muito tempo se entendeu que era da onde vinha a solicitude da vida. Está escrito Provérbios capítulo 4, vai ser o estudo mais à frente. É interessante que o coração, a gente sempre imaginou que é dali que vai irá vir coisas. Então, por isso que ele diz: guarda o teu coração, para aquilo que entre seja de fato algo sadio, algo que agregue como sabedoria para nossas vidas. E nesse paralelo que eu vim fazendo, vim estudando nesse paralelo com o capítulo 1, com o capítulo 2, no capítulo 1 ele vai falar sobre ter cuidado com a amizade com aquelas pessoas que podem desviá-lo do caminho. Quando entra no 2, ele vai falar sobre a mulher adúltera também. Ou seja, então Salomão ele está apontando que na caminhada virão situações para te tirar do caminho da sabedoria, do caminho daquilo que você aprendeu. Porém, ele já inicia abrindo essa chave, nos primeiros versículos aqui do capítulo 3, dizendo o quê? Guarda, mas guarda no teu coração. Guarda no teu coração, guarda ela, conserva, não abra mão daquilo que você conquistou. E, infelizmente, às vezes, nós não valorizamos aquilo que conquistamos, que alcançamos. Com o tempo, a gente vai trocando por coisas comuns, A gente troca. A gente fala: mas não é tão bem assim, não é assim e tal. E a gente vai, sem se perceber, nós vamos se afastando, e a gente vai ver isso aqui, nesse capítulo aqui. A gente vai se afastando e vamos perdendo o contato de Deus na nossa vida, vamos perdendo a sabedoria, a revelação de Deus para a nossa vida. Quer falar? Enquanto Salomão, em Provérbios capítulo 1, ele vai dizer que o filho ele precisa ouvir a instrução do seu pai e não deixar a doutrina da sua mãe, nesse ele já diz assim: você já ouviu, você já entendeu a doutrina da tua mãe, você já ouviu a disciplina do teu pai. Agora o que você precisa fazer? Guardar.
Você precisa guardar. Ele dá, praticamente Salomão, ele vai dar 3 passos nesses 3 primeiros capítulos, dizendo a um jovem, dizendo a um filho na fé, dizendo a alguém mais novo do que ele. Primeiro você ouve e depois você vai buscar ela com bastante vontade, com bastante ímpeto. E quando você encontrar, você vai guardar. Por que que isso é muito importante? Porque quando fala de guardar, como o pastor Adi colocou, guardar não é pegar e deixar uma caixinha de promessa. Não é pegar e deixar uma caixinha de promessa. Não. Guardar no teu coração é colocar em prática todo dia, até que isso se torne uma fonte de vida. O que Salomão está querendo dizer é que a lei do Senhor e os mandamentos do Senhor são fonte de vida. São sangue. É o que tem que fazer o nosso pé caminhar é o mandamento e a lei do Senhor. O que tem que fazer a nossa mente raciocinar é o mandamento e a lei do Senhor. O que tem que fazer a gente cantar ao Senhor, amar o meu irmão, doar o que a gente precisa é o mandamento e a lei do Senhor. Porque ele vai dizer lá no versículo 2, porque eles aumentam os teus dias de vida e eles te produzem vida e paz. Amém. Paz. Aí quando a gente entra nessa palavra, a gente vai lembrar de quem? A gente lembra de José, né? Um cara que viveu, tinha sonhos de Deus para a vida dele, um cara que viveu grandes adversidades, mas nunca se apartou a sabedoria do seu coração, o conhecimento, e mesmo em meio a toda essa situação que ele passou, ele tinha paz. Ele tinha paz. O cara estava dentro de uma prisão e estava revelando sonho. Era o cara que guardava, tinha as chaves da cadeia. Se você pega isso para ler, você fala, peraí, o cara guardava os ensinamentos. Então Salomão, quando entra aqui no 3, ele está falando sobre isso. Independente da circunstância, daquilo que a vida te propor, você precisa guardar os mandamentos, você precisa guardar a sabedoria de Deus. E ele vai dizer assim no verso 3 e 4, ele vai dizer assim, não deixes que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarra no pescoço. Amarrar no pescoço, irmão, pescoço aqui é lugar de honra. Lugar de honra. E vai dizer assim, amarra no pescoço, escreve na tábua do teu coração. Ele está dizendo assim, honra aquilo que tem sido passado para você. Aquilo que o Senhor tem te ensinado, honra. Honra isso. Porque hoje a gente vive um tempo, irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui, a gente vive um tempo onde a gente coloca muita coisa no lugar de Deus, e a gente não honra o Senhor como precisa ser honrado. Então ele está falando assim, amarre no teu pescoço, no lugar de honra, porque quando o rei queria honrar o rei, ele colocava um colar no pescoço. E todos que olhavam para aquela pessoa iam ver que ele estava sendo honrado, sabe? Identificava que o rei estava honrando, e isso é muito profundo. O rei estava honrando aquela pessoa, ou seja, quando você guarda a sabedoria de Deus na tua vida, quem olha para você não enxerga somente você, mas vai enxergar o rei que te adornou com esse colar. Evangelista Alexandre. É muito interessante, né? Nós compartilharmos essa palavra ela vale mais do que o ouro, né? O que acontece lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo vem dizendo, como ele estava pregando em Corinto, o caráter que ele tinha para pregar para o povo de Corinto, e lá no versículo 16, desse capítulo 2, vem dizendo, quem conheceu a mente de Cristo para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E o que acontece é uma responsabilidade muito grande ter a mente de Cristo, porque o que acontece, nós temos a mente de Cristo e nós não somos nécios, nós não temos falta de entendimento, nós temos que verdadeiramente colocar a nossa vida à disposição do Senhor. A nossa sabedoria, ela não vem daqui da terra, ela não é terrena, a nossa sabedoria ela vem do alto, ela vem de cima para baixo, entendeu? Então o que acontece? A nossa sabedoria, nós somos conduzidos por Deus, pelo Senhor. Então a nossa sabedoria ela não pode ser de qualquer maneira. Nós temos que trazer à existência aquilo que pela qual vem da parte de Deus para a nossa vida, para que nós possamos, funcionar bem. Então o que acontece? Através dessa sabedoria e que pela qual o apóstolo Paulo estava pregando em Corinto, que nós temos a responsabilidade de ter a mente de Cristo,
Então o que acontece? Quer dizer que tudo aquilo em que pela qual nós fizermos, com certeza o Senhor vai nos honrar, o Senhor vai nos abençoar. Aquilo que verdadeiramente seja ligado aqui na terra, nós estamos ligados aqui, vai ser ligado no céu, porque tudo que está sendo feito aqui está sendo feito com a vontade e com a autorização do Senhor. Então nós temos que verdadeiramente colocar o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa sabedoria alicerçada no Senhor. Louvado seja Deus, né? E aí no verso 5 ele vai dizer assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não se apoie, né, no seu próprio entendimento, mas entregue o teu coração ao Senhor. Salmo, né, o Salmo de número 37, verso 4 diz: deleita-te também no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Versículo 5 está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, né? Confia nele e o mais Ele fará, querido. Quer falar, pastor? Só queria destacar que assim, o maior inimigo do homem é o próprio homem. É quando ele se coloca na condição de se achar autossuficiente, porque já conhece, porque já sabe ou porque já tem uma determinada experiência. E no versículo 5 fala: e não se apoie em seu próprio entendimento. Em toda a palavra do Senhor sempre houve um apreço de Deus para que o homem ele seja ou fosse, a palavra não seria bem submisso, mas que fosse dependente. Essa é a palavra, dependente de Deus. Quando o homem automaticamente se coloca, como o versículo 5, se apoia no seu próprio entendimento, ele está meio que dizendo para Deus nas entrelinhas que Deus fica em segundo plano, porque o próprio entendimento é o suficiente para ele se conduzir. E é isso que o versículo diz. E o mais interessante que fala: reconheça o Senhor, independente do que temos, do que somos, entenda quem de fato Deus é na nossa vida, porque Ele pode endireitar os nossos caminhos. Isso é muito tremendo, né? Aí versículo 6, versículo 7, ele vai dizer assim, olha, versículo 7, perdão, versículo 7 e versículo 8, ele vai dizer assim: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Verso 8 ele diz: isso será como um remédio para o seu corpo, refrigério para os seus ossos. Irmãos, a gente está vivendo um tempo tão difícil, né? Onde as doenças psicossomáticas têm tomado essa geração, né? Doenças psicossomáticas. E olha o que o Senhor vai dizer aqui no verso 7, ele vai dizer assim: não seja sábio aos seus próprios olhos. O homem, quando ele se envereda pelo seu próprio caminho, ele se delonga da presença de Deus, se afasta da presença de Deus. Se afastando da presença de Deus, ou seja, ele deixa o cuidado de Deus na vida dele, ele deixa de ser cuidado pelo Senhor. Mas Salomão, ele diz assim: olha, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e se afaste do mal. Salomão está falando assim: não seja sábio, se quebranta aí, né? Se aproxime de Deus, se afaste do mal. Aí ele vai dizer, em verso 8, ele vai dizer assim: ó, isso será um remédio para o seu corpo, isso será um refrigério para os seus ossos. Quantas pessoas com noites mal dormidas, irmãos, com dores, não estou falando dores mas mente dolorida, alma dolorida, que não dorme, tem que tomar antidepressivos e muitos antidepressivos para poder dormir, porque tem caminhado com o seu próprio entendimento, tem se afastado da sabedoria de Deus. Quando eu trago essa sabedoria de Deus para a minha vida, Ele vai me conduzir naquilo que Ele tem proposto para a minha vida. E é onde eu vou achar o quê? Remédio para a minha alma, refrigério para os meus ossos, ou seja, descanso para a minha vida. Vai falar? E a gente abre um parênteses, porque é fato. Nós muitas das vezes
nós somos submetidos a situações, a coisas que vêm acontecendo, que se a gente não tiver a devida sabedoria, certamente vamos viver prisioneiros do que está acontecendo, ou do que estão tentando implantar perto da gente. Esse é um fato. Mais uma vez a gente vai voltar a falar de algo que você no seu lar você sabe. Você liga a televisão, está sendo falado de um determinado assunto do início ao fim. Você acorda escutando sobre essa pandemia, você vai dormir escutando sobre a pandemia. É necessário nós compreendermos nessa noite que, para que a gente possa ter saúde, a gente precisa se esvaziar de algumas coisas. E uma vez vazio, a gente se torna totalmente dependente. E dependente do Espírito Santo de Deus. Eu acho que reconhecer o Senhor em todo o seu caminho é praticamente o que Paulo fez. Saber que estando ele na prisão ou ele estando num palácio, o Senhor a graça de Deus era o que colocava de pé. Acho que reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos é quando eu estou passando por alguma dificuldade, ou estou muito alegre, ou eu passei numa prova, ou eu não passei numa prova, mas eu reconheço que tudo é para a honra do Senhor. Tudo é Deus que promove todas as coisas. Coríntios vai dizer que se a gente come, se a gente bebe, se a gente deita, faz qualquer coisa. Tudo tem que ser feito para a glória de Deus. E quando eu começo a reconhecer, Provérbios começa a dizer que quando eu começo a reconhecer Deus em todos os meus caminhos, quer dizer, quando eu começo a ver Deus em todo o meu caminhar, sendo um dia de noite ou sendo um dia de dia, isso eu quero dizer, sendo aquele dia mau ou um dia bom, quando eu começo a reconhecer Deus no meu caminho, Ele começa a endireitar todas as minhas veredas. Quer dizer, se eu começo a reconhecer Ele em cada parte do meu dia, Ele começa a endireitar aquilo que poderia dar errado, que eu mesmo estou talvez propondo para minha vida. Justamente Ele vai dizer, né? Ele será remédio para o seu corpo, refrigério para os seus ossos. Aí, versículo 9 e 10, que nós lemos até o 10, né? Vai dizer assim: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Aí ele vai fechar aqui essa primeira parte, né, que nós lemos, dizendo assim: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias, com as primeiras coisas da sua renda. Ele está falando que Deus precisa ser o que na nossa vida, irmãos? O primeiro. Se você pega o Senhor quando tira o povo lá do Egito, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Deus tira o povo lá do Egito. Qual foi a primeira cidade conquistada pelo povo de Israel? Foi Jericó. Primeira cidade de Jericó. E se você parar para analisar, Deus não permitiu que nada fosse tirado da cidade. Aí você vai falar: mas eles não conquistaram, não era para ser deles, porque era lá de Deus. Mas era o primeiro. O primeiro precisava ser do Senhor. Quando fala primeiro, irmão, está falando de prioridade. O que a gente tem colocado na nossa vida como prioridade. Porque quando eu me apoio no meu entendimento, quando eu me apoio na minha própria sabedoria e ando segundo os meus olhos, querido, eu coloco uma porção de prioridade para a minha vida. E hoje Deus quebrou as nossas, me perdoa da brincadeira, quebrou as nossas pernas. E as nossas prioridades agora ficaram aonde, eu pergunto? Por quê? Viramos um ano, fizemos uma agendinha, falamos assim: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro. E o que a gente cumpriu até agora? Nada. Eu estava orando essa semana em casa, eu estava no meu quarto fazendo a minha oração, o meu devocional, e eu sempre peço para o Senhor: direciona aquilo que tu tens para esse tempo. E a única coisa que eu tenho recebido de Deus nesses dias, irmão, é falar assim: fica quietinho. Sabe, fica aí na tua, no momento certo, na hora certa, sabe? E é isso que a gente tem recebido nos últimos dias. Por quê, irmão? Porque a gente estava muito acostumado a se movimentar, a colocar Deus na nossa
agenda. A gente preparava a agenda de trabalho, agenda da igreja, agenda do curso, das provas, né? Eu tenho que estudar, tenho que me preparar para isso, que de repente Deus trava tudo, parou tudo. Aí o que a gente faz agora? Para onde iremos nós? Não é verdade? É descansar no Senhor e esperar nele, irmão. Então, quando o Senhor coloca aqui, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda, ele está falando de prioridade, de ser o primeiro. E é isso que o Senhor quer para a nossa vida. É isso que Deus quer, porque falou, pastor. Só para abrir um parênteses, que quando a gente fala em honrar o Senhor com tudo que temos, com o fruto dos nossos trabalhos, na verdade não é só isso. É honrar de fato o nosso tempo, o nosso amor, o nosso agir, o nosso pensar, porque a sabedoria de Salomão, ela vai trazer à luz que muitas das vezes é algo que a gente omite nos nossos tempos. Não, honrar a Deus com as primícias, como eu disse, com a parte financeira, não é só isso. A sabedoria que hoje Salomão tem trazido, o Espírito Santo deu a ele, que hoje é compartilhado conosco, é de que honrar a Deus com tudo que temos é de fato tudo. Estilo de vida, essa é a palavra. Eu acho que até nas orações, acho que até nas nossas orações nós precisamos dar prioridade. A gente, por muitos anos, a gente ora muito, quando a gente está precisando de alguma coisa, é normal a gente falar, Deus, te agradeço pelo dia de hoje, te agradeço pelo dia de amanhã, não sei o quê, e a gente já entra com tudo, com o pé na porta de Deus, dizendo, Deus, o Senhor tem que abençoar, o Senhor precisa fazer, o Senhor precisa curar, o Senhor precisa de um monte de coisa. Mas quando Jesus ele começa a ensinar a oração do Pai Nosso, ele começa dizendo, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Aleluia. A primeira coisa que ele vai dizer é, Senhor, que o teu nome seja santificado, que o teu nome seja glorificado, porque o Senhor é o nosso Pai. O que Jesus está querendo dizer para a gente é que o nosso jeito de entrar na presença de Deus, o nosso jeito de orar e se comportar, e é isso que a gente talvez nos tenha nos ensinado nesses dias de isolamento social. Porque não adianta mais eu orar pela prova, porque nem sei se vai acontecer. É claro, eu vou continuar me preparando, mas nem sei se vai ser esse ano mais. Talvez não adianta eu orar por aquela promoção na empresa, porque a empresa parou, então esse ano talvez ela não vai dar mais promoção. É claro, preciso continuar sendo um bom empregado, normalmente. Mas entrar na presença do Senhor dizendo para ele, Senhor, tu és a minha prioridade. Aleluia. O que vai surgir depois disso aqui, Senhor, o Senhor é quem sabe. Seja feita a tua vontade. Jesus vai dizer isso. Então, até nas nossas orações, eu acho que a gente precisa começar como cristão a dar prioridade a Deus. Amém. Até nas nossas orações. Isso é verdade. É estilo de vida, né? É estilo de vida. É o estilo de vida. Mudar o estilo de vida. Essa é a grande verdade. Aí no versículo 11, versículo 12, quero dar só uma palavrinha aqui, que eu vou esticar depois, né, para a gente na leitura. Mas o versículo 11 e versículo 2, como eu iniciei dizendo isso, né, lá no início ele vai falar do temor do Senhor. No capítulo 1 é o princípio da sabedoria. No capítulo 2 a gente vai ver o Senhor falando para a gente buscar com intensidade. No capítulo 3 a gente entra falando de quê? De guardar, de ser o primeiro, de cuidar. Por quê? Porque no meio do percurso vão aparecer propostas para nos tirar do caminho da sabedoria. Vão aparecer propostas para nos tirar desse caminho. E aí ele chega no verso de número 11, 12, ele vai dizer assim, ó, meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor e nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende ao filho que quer bem. A gente vai ver isso se repetir lá no livro de Hebreus, capítulo 1, capítulo 12, do versículo 1 ao 8. Você vai ver isso. O que o Senhor está falando aqui? Que no meio do percurso nós vamos ter momentos que a gente vai receber proposta para nos tirar do caminho da sabedoria. Mas vai ter momento também no meio do caminho que nós vamos ser repreendidos pelo Senhor, que o Senhor vai dar umas travadas na gente, sabe? E aí o Salomão vai dizer assim, ó, não rejeite, quando o Senhor te disciplinar, não rejeite, porque tem
tem pessoas que quando as coisas estão tudo bem, as coisas estão fluindo tudo a mil maravilha, irmão. Está tudo jóia, Deus é bom, Deus é glorificado. Mas quando Deus trava algumas coisas, a gente começa a dizer assim, mas eu não posso aceitar isso na minha vida. Mas a gente precisa aprender a aceitar a disciplina de Deus. A disciplina do Senhor, porque no verso 1 ao verso 8, lá de Hebreus 12, o Senhor vai falar que aquele que recebe a disciplina é filho, mas o que não recebe a disciplina é bastardo. Não é filho. Então, como filho, no meio da jornada, vão vir muitas propostas para quê? Para me tirar do caminho da sabedoria. Mas também vai ter momentos que não vão ser as propostas que vão vir, vão ter correção de Deus para a minha vida. E eu preciso entender que como pai Ele está me corrigindo. Tem as duas palavras, pelo menos na minha tradução da palavra aqui, no 11, ele usa duas palavras que muito me chamam a atenção. Ele fala, não rejeites a correção. Correção é corrigir. Corrigir. Sim. Então você está andando por um caminho e alguém olha e fala assim, poxa, esse caminho está errado. Corrige o seu caminho. Muda um pouco o teu caminho. Então faça uma correção no teu caminhar. E a segunda coisa que ele fala é sobre a repreensão. A repreensão já é algo mais forte do que a correção. A repreensão é praticamente assim, cara, para, você saiu totalmente do caminho, não é só uma correção de caminho, não é só uma correção de atitude, mas você tomou uma atitude totalmente diferente daquilo que você tinha aprendido. Agora eu vou te repreender para você parar e voltar. Salomão vai dizer que no caminho Deus vai corrigir pequenas coisas, para que a gente continue caminhando de uma forma muito bem. Mas se a gente ainda assim errar totalmente e sairmos do caminho, a repreensão do Senhor, ela tem que ser aceitável. E eu muito me preocupo que a gente está vivendo numa geração que a gente usa um termo, um jargão bíblico que foi colocado aí no mundo, que é assim, só Deus pode me julgar. Eu tenho muito medo, porque a gente vive numa geração onde a gente não quer ser julgado por ninguém. Você já viu o cuidado que Salomão, quando ele diz, não se magoe com a repreensão. Salomão já sabia do que isso ia gerar, porque realmente repreensão para, esquece e vamos começar tudo de novo. Mas eu já andei, não, vamos começar de novo. Tem coisas que não adianta tentar consertar, é começar do zero. Dessa forma. Na verdade, né, como a gente tem falado aqui em algumas escolas dominicais, falamos aqui, é a conversão, né? E a gente está num caminho e a gente tem que voltar e consertar esse caminho, né? Oséias 4:6 cansa de pregar, de falar, né? O meu povo erra porque lhe faltou a faculdade, lhe faltou o quê? O entendimento. E qual é o entendimento hoje que nós temos procurado, né? Existem dois caminhos, né? A sabedoria humana é terrena, é animal e é diabólica. Mas a de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E é nós que escolhemos isso. Isso aí está à nossa disposição. Aquele que acha a sabedoria, né? Então eu tenho que achar a sabedoria para ser bem-aventurado. Bem-aventurado, está aqui no versículo 11, é aquele que acha a sabedoria e adquire o quê? O conhecimento. Mas é o conhecimento de quê? Que vem do alto, que vem de Deus. Então nós não podemos de maneira alguma perder essa condição de verdadeiramente, entendeu? Buscar a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso pensamento, de todo o nosso entendimento e colocar na mão de Deus. Quando está bem, quando está mal, entendeu? Em qualquer circunstância, o Senhor, Ele tem que estar no controle da nossa vida. Glória a Deus. Mas é isso aí, evangelista. Então, a gente vai ler agora do 13 ao 18, que diz assim: feliz é quem acha a sabedoria, feliz é aquele que alcança o entendimento, porque o lucro que a sabedoria dá é melhor do que o lucro da prata, e a sua renda é melhor do que o ouro mais fino. A sabedoria é mais preciosa do que as joias, e tudo que você possa desejar não se compara com ela. Em sua mão direita ela oferece vida longa, e na sua mão esquerda ela tem riqueza e honra.
Os seus caminhos são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. Ela é árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Queridos, isso aqui é tremendo, porque ele vai vir falando, olha, guarda, porque no meio do caminho vão vir situações que vão querer te tirar do caminho da sabedoria. Vai ter momento em que Deus vai te corrigir, porque Ele tem um amor de pai por você, porque Ele te quer bem, é por isso que Ele vai te corrigir. Se necessário for, Ele vai te repreender, mas olha, o que isso vai promover na tua vida tem um alto valor. É muito mais valoroso do que qualquer riqueza terrena, onde a ferrugem corrói, onde as traças roem, né? E o ladrão rouba. É muito mais além do que você possa imaginar, pastor. Em dias em que parece que valemos por aquilo que temos, existe uma busca tão desenfreada por conquistas, por ter coisas, que muitas das vezes se paga um preço tão alto, a qual, quando se conquista, vem à nossa mente até que ponto valeu a pena tudo isso. E o versículo de número 13, de número 14, vem logo dizendo: pois a sabedoria é mais proveitosa, quer dizer, ela é mais eficaz do que tudo aquilo. E a gente volta ao que Salomão ele falava lá no início com seu pai Davi. Davi já no final da sua vida já deixando um reino para ele. Davi se vai, e Salomão ele pensa, e agora? Salomão poderia ter pedido tudo, a gente falou isso aqui na semana passada. Deus foi claro: pede o que tu queres, te darei. Certamente se ele pede ouro, Deus daria, porque Deus não é homem para que minta. Mas olha como um homem que teve um berço, que eu creio que foi instruído por Davi, ele procede: Senhor, eu quero sabedoria. Que a gente possa ter esse entendimento para compreender que muitas coisas que hoje nós estamos correndo atrás, buscando desenfreadamente, ela nunca vai se comparar à sabedoria de Deus para a nossa vida. E é interessante porque ela é tão preciosa na nossa vida, mas ela não é dada somente àquele que tem riquezas ou aquele de mais alta estatura. Ela é dada a todos. Isso nós pegamos lá primeiro em Provérbios 1. Ela é acessível a todos. Ela é acessível a todos. Talvez por isso Jesus escolheu pessoas improváveis, para poder compartilhar com eles a sabedoria que ele tinha, a sabedoria de Deus, a sabedoria dos céus. E esses homens fizeram muito mais do que todos os doutores da lei. E viveram verdadeiramente a sabedoria de Deus e puderam viver Deus muito mais do que os doutores da lei, que conheciam as leis de cabo do princípio ao fim. Então, assim, não é questão do quanto você tem ou do quanto você sabe, mas é a questão do quanto você busca em Deus e do quanto você retém dele. Isso é precioso. E pegando o gancho que o pastor Adil falou, hoje, quando a pessoa fala, né, que a gente vale aquilo que a gente tem, né? O pastor Adil me arremeteu no Salmo 73, quando o Asaf, né, ele começa a entrar numa paranoia. Ele fala assim: pô, o que adianta eu estar de contínuo na tua casa, né? O que adianta eu estar aqui? Porque aqueles que estão lá fora, eles têm tudo, eles alcançam tudo. E quantas pessoas hoje não estão entrando nessa paranoia do Salmo 73, de questionar Deus? Eu estou buscando a Deus, eu estou na presença de Deus, e quem está lá fora está melhor do que eu. Né? Só que quando você lê o Salmo 73, você vai ver que em um certo momento o Asaf vai dizer o quê? Quando eu entrei no templo, eu percebi que isso é enfermidade minha. Então eu pude entender qual é o caminho do ímpio e qual é o caminho daqueles que esperam no Senhor. Sabe, querido? Então não é naquilo que você tem. A sabedoria é o bem mais precioso. A sabedoria de Deus é o bem mais precioso que o homem pode conquistar para a sua vida. Mais precioso. Então ele aqui, nesse versículo 13 ao versículo 18,
ele vai enaltecer o valor da sabedoria de Deus para a vida daquele que a tem, que excede muito mais a qualquer joia valiosa. Do versículo 19 ao versículo 26, vai dizer assim: o Senhor com sabedoria lançou os fundamentos da terra, com inteligência estabeleceu os céus, pelo seu conhecimento os abismos se romperam e as nuvens destilam o orvalho. Meu filho, que estas coisas não se afastem dos teus olhos, guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a sua alma e enfeite para o seu pescoço. Então você andará seguro no seu caminho e os seus pés não tropeçará. Quando se deitar, você não terá medo. Sim, você se deitará e o seu sono será tranquilo. Não temerá o pavor repentino, nem a desgraça dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a sua segurança, e Ele não deixará os seus pés, e Ele não deixará que os seus pés sejam presos. Pés preso é ficar estático. E nesse versículo 19 ao 26, ele vai ressaltar mais uma vez sobre a questão de você guardar, de você manter, de você preservar a sabedoria dentro de você não negociar ela por nada, porque elas vão promover vida para a sua alma. Quando vierem as notícias ruins, não temerás o pavor repentino. De repente, quando acontecer as coisas, quantas pessoas hoje, quando acontece algo, perdem o controle? Perdem o controle. Mas quando nós guardamos a sabedoria de Deus dentro de nós, quando a gente preserva essa sabedoria dentro de nós, aí a gente vai entender quando Jesus diz para os seus discípulos: eis que vos dou a paz, e não vou a dor com o mundo a dar. A paz, nós estamos buscando a paz. Acontece alguma coisa, está todo mundo apavorado, desesperado, sem saber o que fazer. Por quê? Porque não sabe para onde vai. Não se perdeu do caminho. Se perdeu do caminho da sabedoria. Quer falar, Alexandre? Na verdade, hoje, o que acontece é as pessoas, eu conheço vários empresários, várias pessoas nobres, que têm muito dinheiro, porém não têm sabedoria que vem do alto, e sofrem por isso. Eu estive conversando há poucos dias com um grande empresário aqui de Realengo, o cara tem milhões, mas não é feliz. Trabalhou a vida toda e continua trabalhando. E eu dei um conselho para ele: por que você não descansa, não para um pouquinho? Ele: não, eu quero ganhar mais, eu quero aproveitar. Só que ele já não tem mais saúde para ganhar. E ele vai deixar tudo aí, a sabedoria dele não está sendo a sabedoria pela qual Deus está no negócio. Então o que acontece? Hoje as pessoas trabalham, se matam de trabalhar, e aí a idade vai passando, o tempo vai chegando, vai passando, a pessoa vai ficando velha, e ela trabalhou muito, adquiriu muitas coisas, muitos bens, muito dinheiro. E depois a pessoa vai ter que gastar aquele dinheiro para requerer a saúde que perdeu no tempo que gastou. E essa é a realidade, não é a sabedoria que Deus está nos ensinando. A sabedoria que Deus, que vem do alto, a gente sabe que está pronto para passar por tudo. Foi como o Daniel falou do apóstolo Paulo, Ele sabia estar pronto para viver qualquer situação e louvar e agradecer a Deus, porque a sabedoria dele não estava nas coisas, e sim no Senhor. Ele sabia o Deus que ele servia, Então hoje nós temos que estar com a nossa sabedoria verdadeiramente, com a nossa consciência, a nossa mente verdadeiramente em Cristo, para que nós não passamos por o que essas pessoas estão passando aí fora. Elas têm muito dinheiro, têm bens, têm carro, têm casas, têm fazenda, têm tudo, mas não têm sabedoria, porque está se perdendo tudo. E vai ter uma certa hora que tudo vai se acabar e a pessoa morre e fica tudo aí para quem não fez nada. Então nós temos que, pastor, nós temos que verdadeiramente segurar verdadeiramente no Senhor e naquilo que a gente está aprendendo aqui nessa manhã, que é com certeza de muito valioso para nossas vidas. Isso, eu quero salientar algo aqui vai comentar? Eu quero só salientar algo aqui na fala do Alexandre, porque talvez você está aí nos assistindo e tudo que você está buscando é paz para a tua vida.
é tranquilidade. E você às vezes se pergunta no teu silêncio, no teu quarto: pô, já fiz isso, já fiz aquilo. Você está entendendo a mensagem de Deus? Né? O que Deus está falando, como Deus está falando conosco nessa mensagem, para a gente não andar mais no nosso entendimento, para a gente poder lançar de todo o nosso coração, sabe? Isso aqui que o Alexandre está falando, às vezes você tem que ter até tudo na sua mão, tem dinheiro, tem empresa, tem tudo, conquistou tudo, mas não lançou a felicidade. Você está aí nos assistindo. Eu quero abrir um parênteses para falar contigo nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, o horário que você estiver vendo esse vídeo. Sabe, querido ou querida, né? Você que está assistindo a gente, olha, Deus está falando conosco. Talvez você está querendo é paz, tranquilidade, a ansiedade está te consumindo e você não sabe mais o que fazer. Olha, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Quer falar, Daniel? É porque a sabedoria de Deus está ligada ao entendimento de quem é Deus. Então, quando você começa a entender e a buscar a sabedoria de Deus e entender quem Deus é e quem Ele pode e o que Ele pode fazer na tua vida, você começa a se deleitar e a dormir, e o seu sono se torna tranquilo, porque você começa a descansar no Senhor. Se você entende que Deus é que te dá o sopro de vida, se Deus é que te dá força para levantar, para trabalhar, que Deus porque é isso que ele vai falando. Ele vai falando, olha, com a sabedoria de Deus, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus fez o céu, Deus fez o mar. Cara, olha para Deus e vê quão poderoso Deus é. Por que não entender quem Deus é, confiar em quem Ele é, porque com todo o poder que Ele tem, jamais Ele vai deixar que você fique desprovido. Se acalma, guarda nele. Adelino Massal, Adelino Massal gravou, né? Se Deus fizer, é por aí mesmo, né, irmão? Aí o versículo 27, irmão, diz assim, versículo 27 e 28, não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão o poder de fazê-lo. Não diga ao seu próximo, vai e volte mais tarde, amanhã eu terei algo para dar. Se você tem isso em suas mãos agora. Isso me remete a Tiago, capítulo 4, versículo 17, onde ele vai fazer, aquele que pode fazer o bem e não faz, peca, né? Pastor Adilho. Eu queria destacar rapidamente algo sobre essa parte. Esses dois versículos 27 e 28 vai falar muito sobre empatia, sobre aquele sentimento da gente conseguir se colocar no lugar do próximo. A gente está vivendo dias onde, às vezes, a gente acha que tudo que a pessoa precisa é de uma refeição. E eu quero destacar bem esse ponto, porque muitas das vezes não é uma cesta básica, não é um alimento, não é um lanche da tarde. Talvez nesse momento que aquela pessoa precisa de um ombro amigo, de um ouvido de Deus para aprender a ouvir e de uma boca do Senhor para poder proclamar uma vitória ou palavras de conselho, de sabedoria para uma vida ser restaurada. Eu quero chamar a atenção para isso, porque empatia é saber compreender a necessidade daquela pessoa que está à sua volta. É a totalidade do que Deus quer para a nossa vida. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Primeiro mandamento, o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É cumprir um e cumprir um dois. Totalidade de Deus para a nossa vida. Não só como o Daniel deixou essa deixa aqui lá no primeiro, lá, né? No capítulo 1, né? Não só compartilhar o que eu tenho, mas aquilo que eu sou. Isso aí. Você está preparado? Compartilhar o que eu tenho às vezes é fácil, mas o que eu sou? Aí entra na empatia. É o que a gente vai entrar aqui agora também, no versículo 29 do 30. Ele diz assim: não planeje nenhum mal contra o seu próximo, pois ele mora ao seu lado e confia em você. E não entre em litígio com alguém se ele não tiver feito nenhum mal a você. Não tenha inveja do homem violento e nem siga nenhum dos seus caminhos. A gente está partindo aqui para a reta final, mas eu quero dar uma parada aqui o pastor Adilho colocou aqui, eu ia entrar nesse papo de empatia, de
de cuidar do próximo, de estar... Sabe, irmãos, às vezes a gente entra em litígio, querido, por nada. O nosso próximo, entrar em litígio litígio no sentido figurado, é contenda, é conflito. A gente cria conflito, por quê? Porque o irmão conseguiu alguma coisa e eu não consegui. Por quê? Porque o irmão caminha na sabedoria de Deus e eu tenho que caminhar com o meu próprio entendimento. Mas eu estou sentado do lado dele, eu sou vizinho, eu estou ali junto dele. Eu quero alcançar o que ele tem, mas não quero alcançar aquilo que ele é em Deus. Então eu começo a criar o quê? Conflitos. E hoje eu quero abrir um parênteses aqui, porque a gente não é hipócrita, né? Isso a gente vê no meio do povo de Deus. Quanta gente criando contendas sem nenhuma causa, sem necessidade nenhuma. Criar contenda porque o fulano... Não, irmão, faça o que ele faz. Lê como ele lê, busca a Deus como ele busca. Porque aqueles homens que estavam lá, eu me lembro de quem? De Daniel. O Daniel, lá no capítulo 2 do livro de Daniel, você vai ver o quê? O rei agora tem um sonho. E ele sonha com uma estátua. Mas só que ele não sabia explicar isso para os magos, para os feiticeiros, para os sábios que ele tinha no seu reino, mas ele queria a revelação do sonho dele. E os magos ali vão protelando, vão procrastinando até que ele solte alguma coisa, mas ele não conseguia se lembrar. Então o rei fica furioso, manda matar todo mundo. E quando Arioque chega a Daniel, porque Daniel era um dos sábios, Daniel não estava sabendo da situação, então Daniel vai fazer o quê? Perguntar a ele, vai falar assim, olha, o que está acontecendo? Me conta aí com sabedoria. Se você pegar o livro do Daniel para estudar, irmão, pegar esse capítulo 2, você vai ver que Daniel, com sabedoria, ele chega a Arioque. Ele não chega de qualquer maneira ao chefe da guarda. Ele aborda para saber qual é a situação. E o Arioque vira para ele e fala assim, cara, é porque ninguém consegue revelar o sonho do rei. E ele chega e fala o quê? Então me introduza lá. Me introduza lá. Então o Arioque introduz ele lá e ele vira para o rei e fala assim, ó rei, me dá um tempo. Me dá um tempo porque eu vou trazer revelação. O que ele faz? Chama os seus amigos. Azarias, Misael e Ananias. E vai orar, vai buscar a face de quem, irmãos? Vai buscar a sabedoria de Deus. Havia homens sábios na Babilônia, mas não eram capazes de revelar o sonho de Nabucodonosor. E a gente vai entender que a sabedoria de Deus ela está muito além do que a sabedoria humana. Então Daniel ele chega ali na presença do rei, pede um tempo, vai orar, busca no Senhor e Deus dá a revelação. E Daniel agora vai bem dizer o nome do Senhor, vai dizer quem há, onde há um Deus igual ao Senhor. Ele vai exaltar o nome de Deus e vai chegar lá para o rei agora e vai revelar, e o rei fica abismado, fala, não, verdadeiramente. E o que acontece? Aqueles homens agora vão tramar não contra Daniel, mas vão tramar contra quem? Contra Ananias, Misael e Azarias. Por quê? Porque agora eles estavam como prefeito das províncias. Certo? Os homens vão tramar porque ficaram enciumados, porque eles foram colocados como prefeito. Mas eles não viram que eles eram os caras que se abstiveram da comida do rei. Eles não olharam que eles eram os homens de oração, que ajudaram Daniel a orar. Mas eles ficaram enciumados por quê? Porque agora os caras eram o quê? Prefeito da província. Então o que eles fazem? Vamos derrubar esses caras. E muitas vezes, irmãos, isso acontece nos nossos dias. Em vez da igreja estar buscando a face de Deus, em vez da igreja estar mergulhada no conhecimento, na oração, ela está preocupada com a prosperidade espiritual do próximo e tentando derrubá-lo, porque não consegue alcançar uma vida próspera diante de Deus. E prosperidade não é ter. Prosperidade não é ter, querido. É ser alimentado todo dia. É ter a provisão diária de Deus na sua vida. É ter provisão diária. Não, querido, aí entram em litígios. E o Salomão está dizendo que quando a gente alcança a sabedoria de Deus, irmãos, nós não entramos em litígio com os nossos irmãos. À toa, por nada, sem problema. E a gente, entrando aqui para fechar,
sei se alguns irmãos querem fazer alguma colocação. O verso 32 ao 35, ele vai dizer assim: porque o Senhor detesta o perverso, mas os retos trata com intimidade. Irmão, isso aqui é muito profundo, irmão. Os retos, aqueles que alcançam a sabedoria de Deus, Deus tem intimidade. Na intimidade a gente tem revelação de coisas, irmãos, que ninguém sabe. É na intimidade. E o versículo 33 vai dizer: a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, porém a morada do justo ele abençoa. Certamente ele zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas aos tolos está reservado a vergonha. Nós estamos caminhando aqui para o final. Então Salomão ele vai fechando isso aqui, dizendo que quando nós alcançamos a sabedoria de Deus na nossa vida e a conservamos, a gente não entra em litígios, a gente adquire uma intimidade com Deus, e a recompensa ela vem sobre a nossa vida de maneira natural. Glória a Deus. Natural. Nós estamos entrando no final e eu quero passar aqui para o presbítero Daniel, deixar aí a sua consideração, deixar algo de Deus aí nesse final. Você vem a entender que o Senhor, o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria realmente. Não coloque a tua força nos teus braços ou no teu entendimento. A gente trabalha com juventude, a gente vê muito jovem sonhando o seu caminho e traçando planos, e traçando metas, né? Traçando várias coisas. Porque ano que vem eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e o próximo passo é esse, aquele outro. Faça da sua primeira meta, do seu primeiro plano, buscar ao Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 33. O primeiro plano da sua vida, da sua meta, de toda a sua estrutura, seria buscar ao Senhor e a sua sabedoria. Amém? Louvado seja Deus. Evangelista, sua consideração final, deixa aí nosso nome. Glória a Deus, né? Que estudo maravilhoso. Me sinto honrado por estar aqui, né? Meus irmãos aqui compartilhando essa palavra aqui, Provérbios 3. E o que acontece? A nossa sabedoria, foi o que foi falado aqui desde o começo, né? A nossa sabedoria, a gente tem que se alicerçar em Deus. A gente tem que verdadeiramente, né, colocar a nossa sabedoria com a sabedoria que vem do alto. E colocar ela aqui, ó, guardada no nosso coração. Nós não podemos perder a nossa sabedoria que Deus nos ensinou a ter, né? Através do louvor, beleza, através da oração, através dos jejuns, através das palavras, através dos compartilhamentos, mas que a gente venha verdadeiramente, né, guardar aquilo que venha, né, nos levar a caminhos mais altos, a verdadeiramente nos levar a dar valor, né, aquilo que o Senhor deixou para cada um de nós, e que possamos caminhar bem a cada dia mais, aprendendo do Senhor, ensinando, né, a pessoas também, que hoje em dia nós estamos vendo que muitas pessoas precisam, porque perder a graça, perder o conhecimento, perder a fé, perder a esperança, e é através da tua vida, da minha vida, da nossa vida, é que essas pessoas vão se reerguer, porque verdadeiramente o Senhor diz que nós temos a mente de Cristo, e quem tem a mente de Cristo para que possa instruí-lo, né? É uma interrogação, mas nós temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo sabe. Você tem sabedoria e eu creio que o Senhor vai nos honrar cada dia mais. Louvado seja Deus. Pastor Adir. A última consideração, a gente vai remeter de volta ao primeiro versículo, que foi o início de tudo isso. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarda no coração os meus mandamentos. Eu havia falado sobre investimento, eu quero terminar dizendo: invista. Invista. Porque tem uma frase de Martin Luther King que diz assim: hoje eu não fui o mesmo de ontem, e certamente amanhã não serei o que eu fui hoje, porque você sempre será moldado pela sabedoria de Deus. Que Cristo te abençoe em nome de Jesus. Louvado seja Deus, querido. Como Davi disse, né? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Que
Deus te abençoe grandemente, gerando família, gerando vida, gerando fé.